O Segunda Chance, ele se trata de um romance, né, todo rodeado pelo preconceito. O Alessandro, que é um capitão da Marinha, estava embarcado na época quando o senhor falou com ele. E quando ele foi para a terra, em um dos momentos ali a qual ele estava com seus amigos, o senhor novamente veio a falar com ele e colocou ele diante de uma situação complicada em si, porque o senhor requeriu, na verdade, né, que ele falasse com uma prostituta. Para ele, não foi algo simples para se fazer naquele início, porque é aquela questão, né, a hierarquia. Sou um capitão, como que você visto com a prostituta, o que vão falar, o que vão dizer? Mas quando Deus requer algo, e Ele realmente requer, foi diferente. Ele sentiu ali naquele restaurante que ele precisava fazer, tinha que fazer. E ele foi. E quando ele foi, e ele viu a Denise, realmente era uma pessoa diferente entre todas aquelas moças que estavam ali na rua. Era uma prostituta que ela destacava entre todas ali. E na hora o senhor falou, é ela. Bom, chama ela e vai conversar. E eles foram. Só que tudo que ele passou para ela, tudo que Deus falou com ela ali na boca dele, foi diferente, porque ele não esperava que ele iria se apaixonar por ela, né? Então esse preconceito, além de ter se tornado algo diferente para ele, Deus mostrou para ele que existia além de tudo isso, né? Que para Deus o mais importante não era a figura da Denise, a pessoa em si ali, mas era a alma dela. E ele entendeu isso. E quando se trata da Denise, não foi muito diferente. Ela já tinha aquele preconceito da família pela profissão que ela estava exercendo. Só que o preconceito piorou quando ela desistiu da profissão. A mãe dela não aceitou porque, de certa forma, ela bancava a casa. A mãe ficava em casa descansando de boa. Só que ela tinha que ter todo o trabalho, né? E quando ela optou, não, eu vou deixar essa vida, vou fazer algo diferente, a mãe dela falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não quero sair de casa, eu não quero essa dor de cabeça para mim. Só que ela não tinha mais opção, porque Deus já tinha tocado o coração da Denise. E ela diferente. Do mesmo modo que Alessandro sofria, né, em casa com a situação dos pais, que também não aceitavam aquela situação com ele, ela não passava diferente, né? Só que o que é, em especial, algo trágico na vida da Denise, é que a mãe dela colocou ela nessa situação em questão, né? Foi a mãe dela que colocou ela na prostituição. E para a mãe dela foi um trauma também, que ela jogou tudo em cima da Denise. E a Denise em si nem sonhava com o motivo real dela estar naquela vida, né? Ela simplesmente foi jogada após a morte do seu pai. E com isso veio esse peso para ela, porque aí tinha aquela situação, presente, passado, futuro, né? E a Denise entendeu que o passado nem sempre ele vai refletir o que você está vivendo, mas ele também não vai definir o que você vai viver, né? E isso a Denise colocou na cabeça, por quê? Porque você está em constante mudança, vai depender muito da sua escolha. E foi isso que ela fez, uma escolha diferente para a vida. Algo que as outras resolveram ignorar, né? Foi muito extenso, para ser sincero, muito extenso, mas prazeroso. Foram 3 anos de gravação. Para as agendas dos atores se linkarem, foi muito complexa. Foi feito tudo mesmo por amor àquilo que estávamos montando, um projeto que foi inicial de 10 minutos, se tornou aí um longa de 1h20, praticamente. Foi um trabalho de formiguinha, para ser sincero. Todo o elenco, eles tiveram todo aquele cuidado, todo aquele carinho pelo personagem. E a Denise, né? A Rafa, que fez a Denise, nem o cabelo ela deixou crescer, né? Manteve a mesma cor, o mesmo processo, foi bem trabalhoso para ela também. Além da locação, que por 3 anos houve mudanças na locação. E isso dificultou a produção em si para trabalhar, porque cada vez que íamos gravar, era assim, hoje a gente estava gravando, daqui 3 meses nós íamos voltar a gravar. E algo em especial, o navio. Estamos falando do quê? Marinheiro requer um navio. Quando você está escrevendo a história, você voa, você nem lembra do que você vai passar no processo da produção. E comigo não foi diferente, eu fiquei ali escrevendo,
criei toda uma história, todo um romance em cima dentro desse navio. Graças a Deus nós temos Deus ao nosso lado. E quando se tem Deus ao lado, tudo a gente consegue. Fácil, não foi. Mas foi acessível, vamos dizer assim. Um dos produtores na época, eu estava no escritório, ele me ligou e falou: Val, conseguiu o navio. Como assim conseguiu o navio? Conseguiu o navio. E a gravação vai ser no dia tal. O elenco tem que estar lá às 5 horas da manhã. E nós temos até às 11 horas da manhã para gravar. Gente, foi aquela correria. Pronto, ponto-chave da história, nós conseguimos. Ficou lindo o filme. Deu um diferencial bacana e que se realmente nós não tivéssemos conseguido, não teria o que fazer, não teria mais o que falar. Porque o filme era um capitão. Eu preciso do navio. Sim, nós tivemos vários, na verdade, né? Em uma produção sempre há essas questões. No entanto, foram duas em particular que deixou toda a equipe bem tensa ali na questão. A primeira, depois de quase um ano de gravação, os personagens já estavam em uma nova fase, né? Uma fase de transformação, envelhecimento, tempo de transição. Tivemos que parar tudo isso, porque assim, uma das atrizes, na verdade, ela teve que ser retirada do filme, do processo. E isso atrasou, né? Foram 3 anos de gravações, 1 ano praticamente nós gravamos e perdemos esse processo, porque tivemos que reiniciar o filme desde o início com alguns atores ali, com algumas cenas. E isso deixou todo o processo tenso. Só que graças a Deus foi resolvido. O segundo foi o carro de cena, que como o filme foi gravado fora de sequência, nós tínhamos cenas com ele lá no final do processo da gravação. Só que, sem carro, como fazer? Volta para o roteiro. Tivemos que modificá-lo 22 vezes, até chegar, né, no roteiro final, que é esse que nós podemos aí assistir. Sempre brinco ali nas rodas de conversa, que no cinema você pode ser totalmente tudo, literalmente nada. Você pode ser um médico, sem nunca ter estudado. Você pode ser um policial, sem nunca ter feito um processo para isso. Você pode ser um bandido, nunca nem cometeu um crime. Então, assim, o cinema você pode fazer tudo isso, né? E uma das coisas que eu gosto de dizer é assim, no cinema é a única profissão que você tem, que você pode morrer várias vezes. E na estreia você está vivo para assistir você morrendo. Qual outra profissão você consegue isso? Eu não conheço, particularmente. Então, para mim, o cinema é algo que me realiza, me deixa pleno nas coisas que eu faço. E ver o resultado final naquela tela, olha, não tem preço.